Bom dia. Começando mais uma semana, segunda-feira. Começamos falando da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, a nossa meditação em Atos dos Apóstolos. Em Atos nós estamos no capítulo 10 e nós lemos na sexta-feira até o versículo 22. Então prosseguimos hoje a partir do 23. Diante disto, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Nós vemos que antes nós tínhamos lido na sexta-feira que Pedro estava no terraço orando na hora do almoço, quando chegaram as pessoas enviadas pelo centurião para os chamar, para os convidar, para ir até sua casa. Pedro tinha tido uma visão, nós falamos sobre isso, e agora ele ouviu, convidou as pessoas para ficar, os hospedou, e pela manhã do dia seguinte, eles partiram então em direção à casa deste centurião. Um dia depois chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava, havendo reunido os seus parentes e amigos mais chegados. Então levaram um dia nessa viagem, um dia depois então chegaram então à casa, e o centurião Cornélio ele tinha já reunido os parentes, os amigos, os familiares na casa dele para aguardar, para ouvir o que Pedro tinha falado. Ou seja, ele tinha preparado o ambiente para um culto. Ele tinha reunido ali as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos falando de um estrangeiro, não de um hebreu. Aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio lhe saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe: levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Assim que chegou, Pedro já caminhando para dentro da casa, então Cornélio vem e se ajoelha nos pés de Pedro. Pedro rapidamente o levanta e fala: não, pera aí. Tá errado, eu sou tão humano quanto você, eu sou tão homem quanto você. Não tem nenhuma diferença. E nós não podemos esquecer que nós só podemos adorar a Deus. Nós não podemos receber adoração de homem. É errado, é pecado. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pela inocência, porque como o centurião tinha tido uma visão do anjo do Senhor mandando trazer Pedro, que ele não conhecia, mas quando Pedro chegar, ele também imaginou que fosse um santo, alguma coisa assim. Mas Pedro disse não. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunido muitas pessoas. E lhe explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar imunda ou impura. Falei: olha, segundo a lei, porque aquela lei de Moisés, os hebreus não poderiam se associar, conviver de maneira nenhuma, de nenhuma hipótese alguma, com quem não fosse judeu. Mas nós temos que lembrar também daquela visão onde que Pedro teve quando ele estava lá no terraço aguardando o almoço. Porque Deus estava mostrando que não existe nada impuro ou amaldiçoado ou errado. Que todas as pessoas são iguais. Todas as pessoas são criaturas de Deus.
Filhos ou filhas, e depois, quando nós o aceitamos, nós resolvemos obedecer. Filho que obedece. Mas restamos todos nós somos feitura, criaturas dele. Então Pedro chega já pregando, ensinando, fala, olha, você sabe que segundo a lei judaica, né, segundo a Torá, segundo a lei de Moisés, nós não poderíamos estar nos associando com vocês. De nenhuma maneira. Mas Deus me mostrou que todos somos iguais diante dele. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago, por qual motivo me mandaste chamar? Por este motivo, assim que eu recebi o chamado que vocês me mandassem, eu imediatamente vim. Agora me diga, por que vocês me mandaram me chamar? Ao que Cornélio lhe declarou, faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupa resplandecente. E ordenou-me, Cornélio, Deus ouviu a tua oração e lembrou-se das tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei-o chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo o quanto o Senhor te ordenou a dizer-nos. Então, ele relatou o que aconteceu. O centurião, Cornélio, falou, olha, tempo atrás, há 4 dias atrás, eu estava aqui nesse mesmo horário, estava em jejum, estava orando ao Senhor, quando um anjo, na pessoa com a roupa resplandecente, apareceu e determinou que eu mandasse buscar o Pedro, que estava lá na casa do Simão, o curtidor, lá na beira-mar. E foi o que eu fiz. Dos que agora o Senhor fez bem em vir, agora está aqui. Estamos reunidos aqui na presença de Deus e nós queremos ouvir tudo que você tem para nos dizer. É incrível como nós estamos ouvindo uma fala de um estrangeiro. Seria normal, natural, se nós estivéssemos ouvindo isso de um judeu, se nós estivéssemos ouvindo de um hebreu qualquer. Mas nós estamos ouvindo uma autoridade romana. Nós estamos ouvindo uma autoridade romana que reuniu seus parentes, reuniu seus amigos, reuniu pessoas chegadas a ela na casa dele para receber a Pedro, para ouvir as palavras de Deus. Enquanto o próprio povo de Deus, rejeitando a Deus, rejeitava o Evangelho. A mesma coisa acontece hoje. Encontramos pessoas sedentas da palavra de Deus, mas que não tem não se identificam como evangélico, como gospel, essas coisas, como crente, elas não se identificam. Então, de várias outras religiões, mas querem a verdade, buscam a verdade, querem ouvir a Deus. Esses queriam. E quando nós o buscamos, achamos. E o Senhor nos diz que ele se deixa encontrar quando é buscado. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Agora eu estou vendo. Deus não é parcial com ninguém. Mas ele recebe todos que o buscam e pratica a tua palavra, pratica a sua justiça. Quando nós falamos a palavra de Deus, fala bem claro, pratica a justiça de Deus, não dos homens. Todos que o buscam, que vivem, que obedecem, ele se deixa achar. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra vós muito bem conheceis,
pois foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Ele começou a falar da pregação de Jesus, do ensino de Jesus, que iniciou-se depois que foi batizado por João Batista. Que ao contrário do que muita gente especula, questiona, Jesus não fez nenhum milagre até receber o batismo com João. E nessa época, quando ele foi batizado, ele tinha aproximadamente 30 anos, e o seu ministério durou também aproximadamente uns dias a mais, uns dias a menos, mas em torno de 3 anos. E quando Jesus faleceu, ele tinha 33 anos de idade. Aproximado, alguns meses a mais. Então, o Evangelho, Jesus pregou, ensinou, mostrou o Evangelho durante 3 anos apenas. Depois disso, ele encarregou, deixou seus servos para continuar a mensagem. Mas ele mesmo, ali foi só 3 anos. Então, aqui exatamente o que Pedro está mostrando. Pedro está falando com eles. Estão falando do Evangelho que foi pregado por Jesus, após ele ser batizado por João Batista. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem, salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Falando da missão de Jesus durante os 3 anos, e no ministério terreno de Jesus. E nós somos testemunha de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo no madeiro. Falou, não, e eu sou uma das testemunhas de tudo que ele fez, de tudo que ele aconteceu, libertando, curando, transformando, pregando o Evangelho, até ser preso e assassinado, até ser pendurado no madeiro, pendurado na cruz. Ele está falando do ministério de Jesus. Ele está falando do Evangelho. Ele está testemunhando. Como eu disse, a maior pregação que nós temos do Evangelho é testemunho. Deus, entretanto, ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que fosse visto. Não por toda a nação, mas por testemunha que previamente escolheram para este propósito. Por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Falou, não, e ele morreu, mas Deus Pai o ressuscitou após 3 dias. E ele apareceu a pessoas que antes já tinha sido determinada por Deus para que que o vissem. Nós, inclusive no livro de Atos Unidos, nós falamos que uma das vezes que Jesus apareceu depois de ressurreto, foi para mais de 500 pessoas, de uma só vez. E aqui Pedro está falando, apareceu por várias pessoas, inclusive para nós, que depois que ele ressuscitou, nós comemos e bebemos com ele. Quando Jesus aparecia, comia e bebia junto com os discípulos, com os apóstolos, não era simplesmente porque estava com fome, sim para mostrar que ele não era um fantasma, e sim que estava no corpo glorificado. Porque nós nunca vimos falar que fantasma não come nada. É o que Pedro está falando. Não por toda a população, não foi todo mundo que viram, mas que previamente escolheram para este propósito. Por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Foi ele mesmo, Jesus, que nos mandou pregar. Falando que ele tinha sido constituído por Deus. E ele tem todo o poder sobre os vivos e os mortos. Na verdade, nós sabemos que Jesus nos ensinou, ele deixou todo o poder, Deus deu todo o poder a Jesus. E hoje ele é o Senhor. Tanto no céu quanto na terra. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz dos mortos.
Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Todos sabem. O próprio Senhor mesmo. Todos aqueles que nele crê. Quem é que crê no Senhor Jesus? É aquele que vive de acordo com a sua palavra, que pratica os seus ensinamentos, vive as suas ordenanças. Todos esses recebem o perdão mediante o nome do Senhor Jesus Cristo. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos que ouviam a mensagem. O tempo que Pedro estava ali pregando para eles, falando sobre Jesus, levando a mensagem da cruz, testemunhando, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles ouvintes. Olha que maravilha! Foi exatamente para mostrar que não existia uma exclusividade do judeu, dos hebreus, dos israelitas, mas que veio para todos. Naquele momento, aqueles estrangeiros receberam o Espírito Santo. Interessante, eles receberam o Espírito Santo antes de ser batizados nas águas. Nós veremos. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive, sobre os gentios. Os crentes, os companheiros de Pedro, ficaram boquiabertos, não entendiam, não, a primeira vez, ninguém nunca viu. Eu não imaginava que poderia ser. Os gentios ali, os estrangeiros recebendo o dom do Espírito Santo. Porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse a água e impeça que esses sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Então, na hora ali, eles receberam o dom do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, estavam falando línguas, estavam em línguas estranhas, estavam glorificando o nome do Senhor, estavam exaltando o nome do Senhor. E quando Pedro viu aquilo, os outros crentes abismados com o que estava acontecendo, Pedro falou: como é que nós podemos negar a água batismais a este? Se Deus já os aceitou, não podemos negar a água do batismo. E em seguida mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com ele por alguns dias. Depois disso, depois do culto, Pedro então os batizou, mandou que batizasse todos eles. Eles foram batizados nas águas. Então, é possível sim uma pessoa ser batizada no Espírito Santo ainda antes de ser batizado nas águas. Nós temos esse parâmetro aqui. Depois disso, de tudo isso, eles pediram então que Pedro permanecesse algum dia com eles. E Pedro assim ficou, ele com os outros crentes. O que aos olhos dos judeus, dos religiosos, não era permitido. Não era permitido nenhum judeu ficar, viver ou estar na casa de um gentil, de um estrangeiro. Muito bem, Atos, agora o capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios haviam também recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram, argumentando: entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles. Então a notícia chegou até toda a Judéia, Jerusalém, que os gentios, os estrangeiros também tinham recebido a palavra de Deus e que tinham sido inclusive batizados com o Espírito Santo.
Mas aqueles que tinham se convertido ao Senhor, quando fala do partido, quer dizer assim, aqueles que tinham se convertido ao Senhor, aqueles que defendiam a circuncisão, que nós já falamos com isso, que a circuncisão é um sinal, uma carnal na carne. E Jesus disse que nós temos que ser circuncisos, é de coração, é no coração, é na aceitação plena da palavra de Deus. Mas esses ainda religiosos, os crentes religiosos, eles vieram criticar Pedro, falaram, não estão sabendo, você entrou na casa de estrangeiros, você entrou na casa de gentil e ainda comeste com eles, você sabe que não pode? Lei, falando da lei. A letra mata. Pedro agora diz, olha, eu estava em oração na cidade de Jope, num súbito êxtase, tive uma visão, algo parecido com um grande lençol descia baixado do céu, preso pelas 4 pontas, até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro dele e observei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Em seguida ouvi uma voz que me ordenava, levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Ao que eu imediatamente repliquei, de modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou em minha boca algo profano e imundo. Porém a voz falou do céu pela segunda vez, não consideres impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu por 3 vezes seguidas, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente à casa onde estava hospedado. E o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-lo. Estes 6 irmãos foram comigo e entraram na casa daquele homem. Ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé no recinto da sua casa. E lhe ordenaram, envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele transmitirá uma mensagem por meio da qual será salvo tu e toda a tua casa. Assim que comecei a pregar, o Espírito no instante sobreveio a eles da mesma maneira que como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito. João de fato batizou em água, no entanto vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Então os religiosos ali apresentaram acusações contra Pedro. Os crentes religiosos. Pedro simplesmente fez um relato do que aconteceu. Um relato, olha, ele estava lá na casa de Simão, ele estava hospedado, quando ele estava orando, desceu do céu, tive uma visão, como desceu do céu lençóis, com todo tipo de animais, de répteis, de aves, de tudo. Deus mandou, eu ouvi uma voz que mandava matar e comer, eu disse que não comia nada imundo, aconteceu isso por 3 vezes, e aí teve 3 vezes, a resposta que eu vi é que eu não poderia considerar imundo aquilo que Deus tinha abençoado, que Deus tinha santificado. Logo depois foi uma visão, logo depois eu tive a revelação de que tinha as pessoas à porta me buscando e que era para mim acompanhá-lo. Eu assim o fiz. Se Deus não considera imundo, por que eu poderia considerar? Aí fomos, chegando lá, eu preguei a palavra assim como o Senhor tinha mandado, e Simão falou que o anjo tinha aparecido para ele. Mandaram me buscar para ouvir a mensagem. E que ele ouviria a mensagem que ele, toda a casa dele seria salvo. Quando nós começamos a pregar, o Espírito Santo veio sobre eles assim como veio com nós no início. Então eu não poderia negar a água batismada, negar o batismo a eles, sendo que o Senhor já tinha batizado no Espírito Santo. Ele fez somente uma exposição, um relato do que aconteceu. Diante do que fora exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida.
Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Então, depois do que aconteceu com Estevão, foi apedrejado, foi morto, então as pessoas foram dispersas. Mas eles saíam pregando, mas só pregavam aos judeus, não os estrangeiros, só os judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhe o evangelho do seu Jesus. Mas teve alguns deles, que era de Cirene, que era do Chipre, eles começaram também a pregar para os gregos, começaram a pregar para os estrangeiros. A palavra estava sendo difundida, não somente em Israel, mas por toda parte. Não somente para os judeus, mas para todos. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia deste fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e da fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Então eles estavam lá pregando lá na Grécia, estavam pregando para os gregos. E foi então, os irmãos ficaram sabendo, a igreja em Jerusalém, e enviou então Barnabé para lá. Barnabé chegou vendo, se alegrou muito e pregava junto, incentivava, e a graça de Deus estava ali, e foi aumentando. Muitos se converteram. Cada dia que passava, várias e várias pessoas estavam se convertendo, estavam se rendendo aos pés do Senhor, todos os dias. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar com Saulo. Porque naquela época nós vimos que depois Saulo, então, de Jerusalém, desceu para Tarso. Os irmãos tinham enviado ele para Tarso, inclusive sua terra de origem. Tinham enviado para lá. Agora Barnabé falou, eu vou ao encontro dele. Barnabé viajou para Tarso para buscar Saulo. E assim que o achou, levou consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A primeira vez que foram chamados cristãos foi em Antioquia. Barnabé buscou Saulo na terra dele, na região dele, lá em Tarso, e foi pregar. Levou ele para Antioquia e pregaram a palavra. E muitas pessoas creram. Muitos creram. Eles se converteram. Aquela igreja ali cresceu o número de cristãos. E pela primeira vez na história, aqueles seguidores de Jesus, ou os que seguem o Senhor Jesus, os que creram no Senhor Jesus, foram chamados de cristãos. Primeira vez. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito, prediz que uma grande fome assolaria a todo mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então tinha descido também de Jerusalém alguns profetas. Enquanto estava ali, um deles, o Ágabo, levantou e profetizou, revelou que viria uma grande fome. E de fato aconteceu. Na época de Cláudio aconteceu essa fome. A profecia,
O profeta é verdadeiro quando a profecia se cumpre. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim o fizeram, enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Nós falamos que a profecia tem uma função. A revelação, ninguém revela só, Deus não quer revelar nada a ninguém. A função da revelação era exatamente para prevenir que viria a fome. E ela veio. E os irmãos todos ali resolveram juntar uma oferta. Houve um pedido de oferta não para aumentar a igreja, para isso ou para aquilo, mas para socorrer os irmãos da Judéia. Levantaram ali aquele montante, aquele socorro, e foi enviado através de Barnabé e de Saulo a ajuda para os irmãos que estavam na Judéia. Quando a Bíblia nos fala aqui em presbítero, está falando em pastor e pregadores. Presbítero quer dizer supervisor de igreja. Pastores, isso é a mesma coisa. Então, assim fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros, ou seja, aos pastores, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Mas também o nosso tempo já está encerrando. E nós continuaremos amanhã. O que nós temos que fazer é ler, é meditar na palavra de Deus sempre. Que eu sempre digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.